Afinal, o que a gente teve em 1964 aqui no país? Uma ditadura ou uma revolução? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Tema recorrente nos debates políticos e filosóficos todo ano, principalmente ali em março, final de março, começo de abril, vem ali a questão sobre o que nós tivemos em 1964 aqui no país. Foi um golpe? Foi uma revolução? Os militares nos salvaram do golpe comunista? Isso é tudo ideia delirante? O que nós realmente tivemos? Enfim, tem muita gente que tem essa dúvida, muita gente mesmo me pergunta e me pede uma explicação sobre isso. E isso ficou pior nos últimos anos por conta, obviamente, da polarização do país e, claro, dos discursos que a direita tem colocado aqui nas redes sociais, no YouTube principalmente. E não só isso, né? Essa pergunta também foi feita por uma ex-orientanda minha, inscrita e membro aqui no canal, que me mandou essa mensagem, né? Ela diz assim, a minha orientanda aqui, vai um abraço para ela, a Natália Moratti, mas diz assim: professor, eu gostaria de ver algo que falasse sobre o real significado do comunismo e da realidade da ditadura militar, escondida atrás da, entre aspas, ela diz, intervenção militar. E ela continua: não sei se estou pensando e falando besteira, mas é porque quero ter uma base sobre o assunto. Enfim, ela me pede um esclarecimento sobre isso, eu acho muito válido. Já adianto aqui para a Natália que ela não está falando besteira nenhuma, muito pelo contrário, eu acho que toda vez que a gente tem uma dúvida e procura alguém para falar um pouco disso, mas não pode ser qualquer pessoa, né, gente? Então aqui eu vou dar uma leve carteirada, né? Alguém que tem estudo, vale muito a pena, né? Então aqui eu vou usar meu doutorado em filosofia, meus 15 anos de academia, né? Que eu dou aula na universidade, e nos institutos federais, para dar essa resposta à Natália e a você que está com essa dúvida. Agora, já te adianto, se você acha que todo professor universitário não tem moral para falar disso, você prefere seguir algum jovem, então você pode até já sair desse vídeo. Mas, se você tem curiosidade para saber realmente o bastidor, os bastidores aqui do que houve ali em 1964, vou te contar agora. Então vamos dar uma resposta honesta, e para a gente dar uma resposta honesta aqui, historicamente falando, a essa pergunta, se houve golpe ou não, se nós tivemos ali, se os militares nos salvaram ou não, a gente precisa pontuar alguns termos, né? O primeiro termo o primeiro conceito aqui que eu queria trazer para vocês é um conceito muito básico, né? Relembrar um pouquinho do movimento econômico que a gente tinha ali na década de 60. Para quem lembra das aulas de história e de geografia, na década de 60 a gente vivia o auge da Guerra Fria. Simples, até 1945, ali com o eixo nazista, nós tínhamos três grandes potências econômicas no mundo: a Alemanha nazista, os Estados Liberais, o Bloco Liberal comandado pelos Estados Unidos e, obviamente, a União Soviética. Eram esses três blocos. Peço desculpas aqui pela minha tosse, né? Rinite, sabe como é. Mas vamos lá. O que a gente acontece? Pós-nazismo, né, no período do nazismo, a União Soviética e os Estados Unidos se juntam e derrotam o bloco nazista. E a partir de 1945, nós temos o início da Guerra Fria, com dois grandes blocos econômicos lutando para serem a potência econômica do mundo. Tudo bem até aí? Vale lembrar, amigo, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de money, quando a gente fala de Estado e de economia, não tem mocinho e vilão. Todo mundo só está afim de uma coisa: dinheiro, tudo bem? Então aqui não veja a história econômica ou a história dos países do mundo como a história de mocinhos e vilões, porque no fundo todo mundo quer dinheiro no bolso. E não há, obviamente, do ponto de vista econômico, problema nenhum nisso. As consequências disso é que são problema, né? Vamos lá. E o que acontece então? Acontece que nessa Guerra Fria, nessa guerra econômica que estava tendo no mundo, a União Soviética tinha conseguido uma grande intervenção e ficou muito alerta à questão ali nos Estados Unidos, sobretudo depois da revolução acontecida em Cuba. Em Cuba, em 1959, nós temos a Revolução Cubana, feita por uma revolução armada, feita por guerrilheiros de esquerda, e Fidel Castro, junto com outros tantos, tomam o poder de Castilho, né? E ali o que a gente tem? A gente tem que Cuba fica muito perto dos Estados Unidos. E um medo enorme dos Estados Unidos era que esse movimento, que era a tomada de Cuba, pudesse incentivar outros países latino-americanos. Por que os Estados Unidos tinham medo disso?
Ora, porque se Cuba tomou o poder e se alinhou mais ao comunismo, ao bloco comunista, né, o bloco soviético, se isso acontece na América Latina, amigo, os Estados Unidos perderiam um grande mercado aqui. Porque as negociações se dariam muito mais com a União Soviética do que com os Estados Unidos. Isso já ligou o sinal de alerta nos americanos. Falou, caramba, peraí, os caras aqui, ó, em Cuba ali já aconteceu uma revolução, derrubaram um governo que era alinhado mais com os Estados Unidos e colocaram agora um governo comunista muito mais ligado à União Soviética. Então isso ligou o alerta. E não foi só isso, tá bom? Então aqui eu só quero botar o primeiro contexto. O primeiro contexto então é da Guerra Fria e da tomada de Cuba. Fora isso, no Brasil existe desde o início, desde o começo do século passado, não é só no Brasil, mas existe aqui aquilo que você já deve ter ouvido nos últimos anos, que é a famosa ameaça comunista. Essa ideia de uma ameaça comunista, ela existe assim há muito tempo, E ela é uma, digamos, uma versão brasileira de algo que acontece nos Estados Unidos chamado Red Scare, ou ameaça vermelha. Professor, explica mais sobre esse Red Scare, sobre essa ameaça vermelha. Simples. É muito comum a gente encontrar essa ideia de uma ameaça comunista para pautas políticas. Sabe quando alguém começa ali a falar, olha, a gente tem que aumentar o salário, a gente tem que, enfim, tem que lutar por uma pauta trabalhista? Logo colocam essa ameaça comunista, porque, olha, o Brasil vai se tornar um comunista, os comunistas vão invadir o Brasil. Isso acontecia muito nos Estados Unidos. Muito. Quer ver um exemplo? Quando tiveram que justificar a ida dos americanos para o Vietnã, que foi uma guerra ali que muitos americanos ficaram contra, né? Muitos americanos falaram o seguinte, não, você precisa mandar seu filho para a guerra, porque senão os comunistas vão entrar aqui e vão tomar nosso país. Isso era o medo da ameaça comunista americana. Isso foi importado para o Brasil também. Principalmente, isso já estava presente lá em Vargas, lá na década de 30, tá? Mas fica muito forte, principalmente com a eleição do Jango. Quando o Jango é eleito, né, quando o João Goulart é eleito, o João Goulart ele derruba vários candidatos de direita e conservadores no Brasil e começa essa ideia. Vale lembrar que o João Goulart ele tinha um programa muito trabalhista, muito ligado às ideias sociais, a um assistencialismo. E para derrubar o João Goulart, várias pessoas começaram a colocar essa ideia de uma ameaça comunista. Olha, ele vai transformar isso aqui numa nova Cuba. Os Estados Unidos, marotamente, junto com os adversários do João Goulart, começaram a incentivar isso. Tá achando que eu tô delirando? Eu sei, calma aí, calma. Eu vou te dar 2 nomes para você pesquisar lá no Google e depois falar que eu estou falando bobeira aqui. Nomes de operações que estão firmadas e tem documentos que provam, documentos oficiais americanos que provam. Primeiro, foi a Operação, eu anotei até aqui na ordem. Primeiro é a Operação Pan-Americana, ainda firmada ali no final da década de 50. Logo depois da Operação Pan-Americana, nós tivemos uma outra operação americana bem forte e que essa sim deu base para o golpe militar. Né? Já estou adiantando aqui que é o golpe, por quê? Mas depois a gente fala disso, que é a Operação Brother Sun. O que é isso? Quando os liberais e alguns conservadores viram que o João Goulart tinha sido eleito, eles bateram o fio para o governo americano e o governo americano virou e falou, olha, uma vez que a gente já está aqui com medo de Cuba, está com medo que a União Soviética tome países da América Latina, a gente vai dar força para vocês. Então, podem botar aí os militares para tomar o poder, porque os militares tomando o poder, se precisar, a gente vai aqui cooperar com armas, com tudo que vocês precisarem. Isso está lá explícito na Operação Brother Sun. Podem procurar por Operação Brother Sun, que está lá explícito. Então, os militares aproveitam de um movimento político que estava acontecendo no país, que era a insatisfação de uma elite que não queria o João Goulart no poder, e tomam o poder à força do João Goulart, à força. Ele foi deposto, teve que sair fugido do país. Reza a lenda que foi envenenado, inclusive, ter morrido envenenado. E isso contou, sim, com o apoio dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos queriam? Porque os Estados Unidos estavam com medo de perder alianças econômicas aqui na América do Sul. Um exemplo disso, se você tiver só com dúvida a respeito disso, vale lembrar uma outra operação americana que vem logo depois
da Operação Brother Sun. Essa já é uma operação maior que entrou em prática em 1975, chamada Operação Condor. Também você pode pesquisar na internet que você acha vários documentos. O que acontece? Se você está achando que isso aconteceu só no Brasil, não foi. Aconteceu na América Latina inteira. Nós tivemos ditadura militar, anote, nesta ordem, no Paraguai, depois nós tivemos no Brasil e na Bolívia. Por quem será que aconteceu na Bolívia? Petróleo, óbvio. Depois nós tivemos no Chile e Uruguai, lembrando que a do Chile foi a ditadura mais sangrenta que teve na América Latina. E por fim, e por último, a ditadura argentina. Todas as ditaduras militares. A ditadura argentina foi tão bizarra que reza a lenda, se você gosta de futebol, reza a lenda que inclusive a Copa de 78, foi ali, teve dedos militares, que a Argentina ganhou ali, digamos, com uma mãozinha dos militares. Isso até hoje é uma história muito mal contada, que o argentino não gosta de falar muito, se envergonha, inclusive, porque é mais do que evidente que a ditadura militar forjou alguns jogos, ameaçou alguns jogadores de seleções opostas, principalmente a seleção do Peru. Tem um documentário bem legal sobre isso, que eu vou deixar aqui na descrição, junto com vários livros sobre o tema de filosofia política e ditadura militar. Você pode entrar aqui também. Resumindo, então, o que a gente teve em 1964? O que a gente teve foi o seguinte: não só em 1964 nós tivemos uma ditadura militar no Brasil, com a ajuda dos Estados Unidos. A América Latina inteira teve ditadura militar nos anos 60 e 70. Inteira. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos são os vilões da história? Não é essa ideia de vilão. Os Estados Unidos tinham interesses econômicos em toda a América Latina. E o que é pior é que os militares também tinham interesses políticos na América Latina. Todo mundo tem interesse político no Brasil. Os militares também têm interesses políticos. Então, quando os militares viram que a classe política não estava ali, digamos, não estava se entendendo, havia pessoas de direita e de esquerda que estavam batendo cabeça, quando a classe militar achou que as pessoas da política não eram, digamos, sagazes o suficiente para comandar o país, eles se acharam no direito de tomar posse do governo, isso com a ajuda dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos ganharam acordos políticos, os militares ganharam o poder, ficaram anos aqui no poder até a ditadura militar acabar na década de 80. Foi golpe? Óbvio. Foi. Ponto. Qualquer um que fale que não foi golpe, tá delirando. Tá delirando. Mas não é assim, não se surpreenda que foi golpe. A história política do Brasil é feita por meio de golpes e golpes e golpes. A história política do mundo é feita por golpes. Não existe... É difícil você definir o que não é golpe no mundo. Sempre é o golpe de uma elite contra outra. Isso é sempre, é muito difícil. E eu vou deixar até aqui, nem vou dar resposta, quais foram no mundo as reais revoluções, não golpes que a gente tem. Mas toda vez que a gente tem um sistema político tirado e colocado outro à força por uma elite, não só por uma elite militar, muitas vezes, isso é um golpe de Estado. É um golpe de Estado. Você tira algo democraticamente posto pelo povo, e coloca um conjunto ali. Alguém pode falar, mas o povo apoiou os militares em 64. Mentira, mentira. Uma parte pequena da população apoiou. A maior parte, por meio do voto, tinha apoiado o Jânio Quadros, meu Deus, apoiado o João Goulart. Uma parte pequena só da elite e da mídia apoiou os militares junto com os Estados Unidos. E aí encontraram, obviamente, todo um caminho para ficar durante muitos anos aqui no Brasil. Teve golpe sim, os militares deram um golpe no Brasil, só saíram após 1985, depois com a transição que vai culminar na Constituição Federal de 88. Foi golpe e a única ferramenta que a gente tem para evitar golpes no país é de fato a consciência política, é o estudo da política, da história, da filosofia. Então, se você quer se manter antenado e ajudar que novos golpes antidemocráticos aconteçam no país, é só você estudar filosofia. E uma maneira que você tem de estudar filosofia é se inscrevendo aqui no canal, pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.